Está no ar, parceirinho, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, tava vendo um vídeo do Souza, cara, volante Souza, viajando com a família dele esse fim de ano lá na Argentina. E ele com a camisa do Vasco, cara, camisa de jogo, irmão. Aquela camisa 3 que lançaram agora, aquela dourada. Ele passeando na Argentina, camisa do Vasco, camisa de jogo. Filhinho dele, um tava com a camisa do Grêmio, a outra com a camisa do Vasco. O outro, né, com a camisa do Vasco. Ele jogou no Grêmio também, tá? E aí, passando lá na Bomboneira, começou a tocar o hino do Vasco. A galera viu ele de camisa do Vasco lá. E aí os vendedores ali de fora do estádio começaram a tocar o hino do Vasco. Tá? Ele mostrou, estão tocando o hino do Vasco aqui, porque me viram de camisa do Vasco. E aí, por que o Bigode está falando isso? Cara, me chama muita atenção, né? Eu sempre fui um torcedor do Vasco, eu adoro a base, tá? Adoro a base, adoro os crias da base, tá? Tanto que pode pegar vídeo meu aí, cara. Quando falou em contratar Souza e Alex Teixeira, eu fui a favor. Pode pegar vídeo meu, irmão. Não tenho vergonha de falar, não. Eu fui a favor. Fui a favor porque eu adoro a base, cara. Adoro a base. Quando o Coutinho falou que tava voltando, eu fiquei doido, tá? Achei que pudesse dar certo, né? O Alex Teixeira, o Souza, o Coutinho. Coutinho ainda leva o fé que vai dar certo. É um jogador ainda numa idade boa, 32 anos, tá? Tá pecando ainda na parte física, mas ele tá se dedicando agora. 2 períodos, treina todo mundo de férias, né? A maioria das pessoas de férias, muita gente trabalhando ainda também, claro. Mas ele, mesmo nas férias, cara, trabalhando de manhã, trabalhando de tarde, treinando em 2 períodos, tá? Para poder entregar para o Vasco. Coutinho ainda acredito, tá? Alex Teixeira, nas últimas partidas, foi melhor, tá? Mas deixou muito a desejar, não só agora, mas na outra passagem dele também, tá? E o Souza não rendeu, né, cara? O Souza não rendeu. E aí, irmão, a gente tem que aprender, né, a diferenciar. Uma coisa é o Souza, que foi cria da base, né, que é cria da base do Vasco, um cara que gosta muito do Vasco, tá? E que eu admiro, tá? Eu admiro quando esses caras têm gratidão, né? Eles são gratos ao clube. Isso é legal pra caramba, admiro demais, tá? Uma coisa é isso, tá? É o Souza como pessoa, é o Souza que é grato e admira o Vasco, tá? Outra coisa é o Souza, volante, que joga no Vasco. Hoje, né, a gente tem esse outro lado, né, do jogador de futebol, que, irmão, não tá bem, a gente critica. É isso, tá? É saber diferenciar. Hoje, por mim, tá? Eu fui a favor deles virem, tá? Mas por mim, hoje, eu rescindiria o contrato do Souza e do Alex Teixeira. Não rendeu, cara. Não rendeu, tá? Não dá para ficar gastando 150 mil reais por mês de salário, tá? E eles ali não rendendo, tá? Então, uma coisa é o que eles representam pro Vasco, de ser cria da base, de gostar do clube. Outra coisa é jogar no Vasco, tá? Hoje não dá, tá? Não dá nem pro Souza, na minha opinião, claro, você pode pensar diferente, mas na minha opinião, nem Souza, nem Alex Teixeira encaixam aí num elenco competitivo, tá? Ó, falando em elenco, Capasso, cara, tava vendo números do Capasso, zagueiro Manuel Capasso, zagueiro que é do Vasco, o Vasco emprestou ele pro Olímpia do Paraguai, fez um bom campeonato paraguaio, tá na seleção, cara, na seleção do campeonato paraguaio, para vocês terem noção de como o Capasso foi bem. O Olímpia queria ficar com ele, né? Mas só o Olímpia, ó, irmão, o Olímpia tá igual o Vasco, sem grana, cara. Sem grana. O Vasco pediu 1,5 milhão de dólares. Não tem. O Olímpia não tem. E aí o Olímpia não vai ficar com o jogador. Tá? O Vasco até tava de olho no lateral direito deles, né? No César Almeida, lateral jovem, cara. Lateral jovem, uma promessa do futebol paraguaio, tá? Mas o Olímpia também, o Vasco não conseguiu fazer esse negócio com eles, tá? Seria bom, né? Capaz fica, vem o lateral direito, a gente precisa de um lateral direito reserva ali pro Paulo Henrique, né? O Puma se encaixa melhor, jogando um pouco mais na frente, de ala ou de atacante. A gente precisa dessa posição, mas não teve negócio com o Olímpia. Capasso voltando, Capasso é zagueiro pelo lado esquerdo, cara. Será que o Vasco vai ficar com ele, irmão?
Vasco se livrou do Michael e do Léo, tá? E até o momento, cara, a zaga que foi uma dor de cabeça, irmão, ó. Lucas Freitas e Lucas Oliveira tornam a falar, irmão. Pô, você se livra de Michael e Léo. Traz Lucas Freitas e Lucas Oliveira, maluco. Pô, se eu tivesse aqui falando pra vocês, tá trazendo o Balbuena, tá trazendo o Danilo, é outra parada, né? Ia mudar a zaga do Vasco de patamar, né? Mas, irmão, trazer Lucas Oliveira, a dupla dos Lucas, será que vai dar certo, irmão? Essa dupla de Lucas na zaga do Vasco, até o momento o Vasco tá fraquinho no mercado, né, cara? Não vou nem questionar a contratação do goleiro, do Daniel Fusato, que pouco deve jogar, ou nada, não deve jogar nada, porque o Léo Jardim não dá chance, tá? A contratação do volante e meia Tietê eu gostei, tá? Mas a contratação do Lucas Freitas e Lucas Oliveira, meu amigo, não enche meus olhos e eu tô preocupado de novo, tá? Mais um ano preocupado aí com essa defesa do Vasco. Falando em defesa, o Davi Luiz ontem deu uma entrevista, né? Perguntaram para ele, e aí o Vasco, você vai saindo do Flamengo agora, já encerrou o contrato, tá indo pro Vasco, você iria pro Vasco? E aí ele justificou, falou que, pelo que ele viveu no Flamengo, ele não iria para um rival e tal. Irmão, explica pra esse cara que a gente nem quer ele, cara. Pô, irmão, fala pro Davi Luiz que ele já é ex-jogador, ninguém quer ele não, irmão. Ninguém quer ele não, explica pra ele, por favor, cara. Explica pra ele aí, ninguém quer Davi Luiz não, fim de carreira, cara. E outra coisa que me chamou a atenção ontem foi o Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho ontem explicou por que ele não acertou com o Vasco, tá? Falou que foi um ano difícil, enchentes no Sul, não sei o quê, muito problema, e que ele tá cansado, né? Ele queria descansar esse ano de 2025. E aí, irmão? Pô, eu que não sou bobinho, né? A gente que não é bobinho, eu pensei, né? Pô, se o Renato Gaúcho tá cansado, se ele não ia aceitar a proposta do Vasco, por que ele sentou pra conversar com o Pedrinho, cara? Pô, era só ele falar que tava cansado, irmão. Cara, foi óbvio. Renato Gaúcho, eu não sou bobinho não, irmão. Não sou bobinho não. Queria 1,5 milhão, igual ele ganha no Grêmio. Não deu certo, ele não topou. Mas tudo bem, o Vasco contratou o Fábio Carille, muita gente criticando essa contratação do Fábio Carille, tá? Mas Fábio Carille é o treinador, irmão, que vai se encaixar melhor num elenco limitado, tá? É acertar essa defesa, tá? Ele gosta de fazer isso, é acertar as contratações, os reforços, né? Para essa defesa, para que o Fábio Carille possa fechar essa cozinha para não tomar gol, jogar por 1-0. É isso que ele faz, tá? Essa, por enquanto, irmão, sem o investidor, sem dinheiro, vai ser isso, tá? A temporada do Vasco, uma temporada bem discreta. Vamos acompanhando aí, tendo informações sobre reforços, né? A gente traz para vocês, imprensa uruguaia. Tô querendo saber essa parada aí, irmão. Tô de olho nesse negócio do Joaquim Lavega, o atacante uruguaio, né? Do River Plate do Uruguai, encerrando o contrato, tá? Encerra o contrato agora no fim do ano. A imprensa uruguaia dizendo que ele tá vindo pro Brasil para acertar com o Vasco. Vamos ver se o Vasco consegue fechar essa contratação. Vai ser uma contratação também importante, tá? De atacante pelo lado, outra posição carente no Vasco. Irmão, queria saber a sua opinião, parceiro, sobre Capasso. Você utilizaria o Capasso na próxima temporada como zagueiro do Vasco, nesse elenco? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas.